nos levar ao centro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Tome assentos, irmãos e irmãs. Glórias a Deus. Como é bom estar nesse lugar. Nós somos tão abençoados de ser o povo do Senhor, estar na casa do Senhor. A verdade é que não tem muita noção disso, mas é precioso estar aqui. E agora nós estamos na semana da ceia do Senhor, e veio ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus sobre essa temática, para que quando a gente chegue no domingo, nós estejamos já orientados pela palavra de Deus. Eu pedi para o pessoal da mídia preparar um pequeno vídeo, onde aquele ator Jonathan Murray, ele dá uma entrevista, ele que protagonizou naquela minissérie Chosen, acho que é The Chosen, né? Ele fez o papel de Jesus. E eu queria saber se é possível nós ver um pequeno vídeo com ele. Obrigado. Os irmãos viram ali nessa breve entrevista, uma parte da entrevista, talvez nem todos puderam ler. A entrevistadora disse assim: se você pudesse tomar uma xícara de café com Jesus e pudesse fazer uma pergunta, o que você perguntaria? Ele respondeu: eu perguntaria como eu me saí. Eu cheguei perto e fiquei pensando que essa é uma pergunta boa, irmãos. Porque nós somos cristãos, não é isso que somos? Discípulos de Cristo. Se hoje à noite, quando você fosse orar, você perguntasse isso para Jesus: como eu estou me saindo? Eu cheguei perto alguma vez? Acho que essa pergunta, ela precisa ecoar no nosso coração. Jesus, como eu estou me saindo? Eu estou fazendo o papel de um cristão. Quando alguém olha para mim, alguma vez ele vê algo que te lembra, nas minhas ações, nas minhas palavras, tem alguma coisa em mim que se parece contigo? Aleluia, que o Senhor nos ajude a viver de uma tal maneira que a gente tenha uma boa resposta. Amém, queridos? Abra sua Bíblia gentilmente. 1 aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 17 a 21. Os irmãos estejam tranquilos. Esse não é um tipo de sermão que você vai aplaudir, talvez não vai ficar em pé e levantar as mãos, talvez não vai acontecer nada disso. Obrigado, o Senhor te recompense. Mas você será abençoado. A verdade é que nós seremos muito abençoados. Diz assim a palavra de Deus: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões
e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Amém. Paulo ele vai discorrer nesse texto palavras de louvor e palavras de censura. É isso que ele fará. Ele vai elogiar a igreja, mas ele vai repreender também naquelas áreas em que a igreja não está indo bem. Os irmãos podem observar no capítulo 11, nós estamos nele, no versículo 2 diz assim: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Então aqui ele está elogiando a igreja, ele está dizendo, vocês estão indo bem nessa parte, vocês se lembram de mim, e aquilo que vocês aprenderam de mim, vocês têm praticado. E ele vai falar sobre essa parte boa, mas depois ele diz, nisto, porém, eu não vos louvo. Ele falou assim, porque eu ouço falar que entre vós há dissensões, divisões, facções, que a igreja está rachada, que a igreja tem lados, que a igreja tem partidos. É isso que ele está falando, né? Ele usa essa palavra dissensões, facções, ou então heresias. A ideia é a mesma. A igreja está dividida. No capítulo 1, ele esclarece quem é a pessoa que o colocou a par disso. Ele falou assim, eu escutei pela família de Cloé. Irmãos, é interessante ter em mente que a família de Cloé não era uma família de fofoqueiros. Não é uma família de gente murmuradora, não é isso? Era uma família, talvez, uma das primeiras famílias da igreja, uma família de cristãos maduros, e essa família percebeu, a nossa igreja está com um problema, é isso. E a pessoa certa para cuidar disso é Paulo. Então escreve para Paulo e diz, Paulo, a igreja está esquisita, porque tem crentes aqui que dizem, eu sou de Paulo, outros falam, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Pedro, e ainda um quarto grupo que dizia, eu sou de Cristo. E ninguém acha que os de Cristo eram os melhores. Talvez eles fossem até os piores, porque esses que se diziam de Cristo, o que eles estavam arrogando é que não havia autoridade nenhuma sobre eles. Eles não reconheciam o líder da igreja. Era isso que estava acontecendo. Então note que havia 4 grupos. Um que ouvia Paulo, um que ouvia Pedro, um que ouvia Apolo e um quarto que não ouvia ninguém. Nós somos de Cristo. E como que Paulo responde isso? Ele fala assim, está Cristo dividido? Porque se Cristo não está dividido, a igreja não pode estar. Ele faz essa pergunta, está Cristo dividido? Ele fala assim, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é Pedro? Quem que é Apolo? Nós somos ministros, através de quem vocês creram, é só isso. Então, venha gentilmente para o capítulo 4, é muito bom se você consegue abrir a sua Bíblia, porque Paulo,
ele vai tratar da primeira divisão grave da igreja. Tem outras divisões menores, mas tem duas divisões principais. Uma, eles estão incensando quem eles pensam que é celebridade na igreja. Um eles acham que é Pedro, outro acha que é Paulo, outro é Apolo, e daí o quarto grupo você viu. E Paulo diz assim no capítulo 4, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Irmãos, o ministro é o servo. Ministro é um servo. E observem, queridos irmãos, que Paulo poderia ter usado a palavra diácono, ele poderia ter usado no original. Ele poderia ter falado, nós somos diáconos, estaria de bom tamanho. Ele podia ter usado também a palavra doulos. Frequentemente Paulo, ele se apresenta como doulos, que é escravo. Ele diz, eu era escravo do pecado, agora eu fui feito escravo da justiça. Só mudou o Senhor na minha vida. É isso que ele está dizendo, mudou o Senhor na minha vida, mas eu continuo escravo. Eu não faço o que eu quero. Mas Paulo não usa nem diácono, nem doulos. Ele usa a palavra hipereta. Tem pessoa que prefere upereta. Essa palavra é uma palavra composta. Hiper quer dizer sob, né? Aqui, sob esse chão, tem uma pia batismal. Notaram? Sob esse assoalho tem uma pia batismal. A palavra hipereta é uma palavra composta. Hipereta e remo. Paulo usa a palavra que indicava o remador das galés. Aquele navio que você já viu num filme, em alguma figura, onde sai um monte de remo para fora, e lá dentro trabalham dezenas de homens, a maioria deles acorrentados, porque é pessoa que foi condenada à morte, e o império notou que seria um desperdício decapitar aquelas pessoas. Então, o resto da vida daquelas pessoas, eles passavam remando as galés. Debaixo do navio, onde ninguém os via, onde ninguém os celebrava, ninguém os aplaudia. Você já viu quando o avião aterrissa bem, já reparou? As pessoas aplaudem, eu acho que elas estavam nervosas, aí quando faz uma boa aterrissagem, as pessoas aplaudem. O remador não tinha nada disso, ele nem era lembrado, ele não era visto, ele não aparecia, ele ficava de madrugada à noite remando, e ele faria isso para o resto da sua vida, até que morresse. Ele era um condenado à morte, ele não tinha mais vida. O apóstolo Paulo está dizendo, nós somos hiperetas. Não somos nós que devemos aparecer. Olha, ele fala duas coisas, que os homens nos considerem, parem de nos aplaudir, que os homens nos considerem ministros de Cristo, e que mais? Despenseiros dos mistérios de Deus. Debaixo do assoalho, onde ninguém via, dezenas, talvez centenas de remadores, mas lá em cima uma riqueza sendo transportada. Paulo estava dizendo, ninguém nos veja, ninguém nos vê, mas nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Paulo vai esclarecer qual é o mistério que esteve oculto desde os tempos antigos. O mistério é Cristo em nós, esperança da glória, aleluia, aleluia. Cristo em nós, esperança da glória. Nosso trabalho é tornar conhecido o nome maravilhoso de Jesus.
Que os homens vejam isso em nós, que nós transportamos o Evangelho e fazemos conhecido o Evangelho de Cristo Jesus. Então, a primeira divisão era essa quádrupla divisão que havia, e Paulo trata disso perguntando, está a igreja, ou melhor, está Cristo dividido? E depois ele fala, gente, nós somos hiperetas, nós somos somente remadores, o que tem valor está lá em cima e é a palavra de Deus. Volte, por favor, para o capítulo 11. E agora o apóstolo vai tratar da segunda divisão importante que tinha naquela igreja. Era a divisão entre ricos e pobres. É um problema gravíssimo, irmãos. É um problema gravíssimo. Aqui quem já foi pobre, aqui quem é pobre, aqui quem está pobre, você haverá de concordar comigo que é um lugar do qual você gostaria de sair. É um lugar com o qual você não quer se associar. A pessoa pobre, ela vê que o colchão está podre. Acho que ela não sabe que metade do travesseiro é ácaro, ela sabe. Ela fica com vontade de tocar fogo, mas se toca fogo, depois não tem onde pôr a cabeça. Às vezes eu via uma pessoa, especialmente uma moça, qualquer moça, não uma especificamente, e se a roupa não combinava, eu pensava, mas que mau gosto, não sabe nem se vestir uma moça. Eu demorei muito tempo, quem me conhece sabe que eu sou lento, eu demorei muito tempo para entender que aquela moça, ela estava usando a melhor roupa que ela tinha. Então, o lugar da pobreza, o estado de pobreza, o endereço da pobreza, são lugares dos quais nós não gostamos, nós queremos nos separar desses lugares e, pasmem, nós queremos nos separar dessas pessoas. Nós não queremos andar com gente pobre, nós queremos andar com gente rica. E a igreja em Corinto, ela estava dividida entre ricos e pobres. Às vezes eu vejo pessoas de sucesso dizendo: a sorte é o nome que os fracassados dão para o esforço dos vitoriosos. Você já viu alguma coisa parecida? Sorte é o nome que os fracassados dão para o esforço dos vitoriosos. A pessoa que tem sucesso, a pessoa que granjeou riqueza, que conquistou um lugar ao sol, ela não reconhece que ela teve sorte. Mas pense por um minuto, se você, não outra pessoa, se você fosse nascer amanhã cedo, você queria nascer lá na África, na beira do Lago Vitória, onde as palafitas sustentam aquelas casinhas caindo, e aquele lago é o banheiro deles, é o lugar onde eles tomam água, onde eles pescam, um fedor terrível. Você ia querer nascer lá ou você queria nascer na Flórida? Pense por um momento. Você concorda que a criança que vai nascer amanhã e vai nascer na Flórida, ela teve sorte? Se essa noite nasceu uma criança, e vai nascer uma criança, e essa criança nascer perfeita, e a outra criança nascer com um problema gravíssimo de saúde, uma delas não teve sorte? Maquiavel, no seu livro O Príncipe, ele fala sobre a virtude e a sorte. É preciso estar preparado, mas é bom ter sorte. Você pode dar outro nome para isso, mas ainda assim é bom ter sorte.
Paulo diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vocês se ajuntam não para melhor, senão para pior. Olha uma coisa, queridos irmãos, quando um texto é bem escrito, é fácil saber do que o texto está falando. Você só precisa ler o título, a introdução e as considerações finais, está certo? Alguns chamam de peroração. Agora, olha o que Paulo diz no final desse texto, lá no versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Veja que no versículo 20, no finalzinho, ele fala assim: não é para comer a ceia. Depois no 21, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Um tem fome, outro embriaga-se. Ou seja, Paulo ele vai falar de comida. É disso que Paulo vai tratar, de comida. Esse é o assunto, é só você notar. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, é isso. Esse é o assunto. Paulo vai tratar sobre comida. E aí ele diz assim: porque antes de tudo, versículo 18, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Observe que ele louvou a igreja, depois ele exortou a igreja. Irmãos, o pastor, ele tem autoridade, e cada cristão precisa entender isso. O nosso pastor ele tem a autoridade e tem que ter a liberdade de nos elogiar quando a gente vai bem, a gente ficar animado, e nos corrigir quando nós vamos mal. Notaram? Paulo faz exatamente isso. Ele elogia, depois ele censura. Só que note que ele termina o versículo 18 assim: em parte o creio. Irmãos, nessa frase tão curta, há muita sabedoria. Não acredite em tudo que você ouve. Não acredite. Eu às vezes vejo aqueles shows de calouros, onde pessoas vão lá para cantar e se candidatar a um prêmio. Eu fico com pena de pessoas, eles vão lá para passar vergonha. Eu fico pensando, essa pessoa perguntou para a mãe: mãe, eu canto bem? Irmãos, para a mãe não vale perguntar. Para a namorada, eu canto bem? Você já viu o casamento onde a noiva fala: eu vou cantar um hino para você, meu amor? Feio demais. Calada, ela era uma cantora lírica, mas ele cantou, feio demais. Notaram, irmãos? Então, não acredite em tudo que você ouve, porque a pessoa, ela pode amar você, e a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Não acredite também quando a pessoa ataca você, porque a pessoa pode estar com inveja, ela pode detestar algo em você, e aí ela vê tudo contaminado, tudo que você fizer vai estar toldado pela inveja. A palavra de Deus diz que Pilatos sabia que por inveja entregaram o Senhor Jesus. Então, não acredite em tudo, mas não rejeite tudo. Porque às vezes numa brincadeira a pessoa vai falar a verdade para você. Ou quando ela estiver com raiva, porque daí não tem filtro, ela fala o que ela pensa de fato. Então olha a sabedoria do apóstolo: em parte eu creio. E aí ele diz assim, versículo 19: até importa que haja entre vós divisões, para que os que são sinceros se manifestem. Irmãos, toda a igreja, em algum momento da sua história, passou, está passando ou passará por crise. Toda a igreja, todo o ministério. As crises são um momento fantástico para aparecer quem é sincero. No caso aqui, sincero, a sinceridade que o apóstolo estava buscando, quem é que serve Jesus mesmo? Era isso que ele estava procurando.
Ele fala assim: é bom que tenha acontecido isso, essa crise é oportuna, porque ela ajuda a ver quem é cristão de verdade, quem que serve a Jesus de fato. E aí no versículo 20, ele diz assim: de sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Vejam, amados, existem muitos líderes religiosos que eles querem impedir certas pessoas de participarem da ceia. Um grupo de pessoas que normalmente não participam da ceia do Senhor são as crianças. Irmãos, tirar a criança da ceia do Senhor não é uma doutrina bíblica. Da onde que veio isso? Irmãos, até o século XIII, toda a família comia a ceia do Senhor. Até o século XIII, até o Concílio de Latrão, 1215. Quem ministrou aquela ocasião foi o Papa Inocêncio. E nesse concílio transformou-se em dogma a doutrina da transubstanciação, que assevera que, quando o ministro da Eucaristia consagra a hóstia, ela transubstancia e vem ser de fato corpo e sangue de Cristo. A partir dali, não precisa mais dar vinho para as pessoas, porque a hóstia já carrega o sangue, e as crianças não podem mais comer a ceia do Senhor, porque a criança mastiga, e sabe que não pode mastigar, porque aí tropeça lá em Hebreus, que diz que aquele que sujeita o corpo de Cristo a novo sofrimento, não resta mais por ele sacrifício. Note só que uma teologia manca leva para um outro problema, um outro erro teológico. Mas até essa data, as crianças participavam normal da ceia do Senhor. Alguns líderes também, eles seccionam a igreja. Veja que o Senhor instituiu a ceia para unir a igreja. Não é maravilhoso, irmãos? Nós vamos estar aqui final de semana, todo mundo tomando a ceia junto, que maravilha. Mas algumas lideranças, e eu fiz parte disso, porque a gente durante muitos anos replica o que houve. Então eu dizia assim: irmãos, aqueles que são membros da igreja, batizados, adultos, em comunhão, coloque-se de pé, os demais fiquem sentados. Note só que numa fala eu dividi a igreja num monte de partes. Eu achava chique falar, porque eu aprendi. Aqueles que são adultos, batizados, membros, em comunhão, então vai dividindo a igreja, os demais permaneçam sentados. Paulo disse que não, Paulo disse que todo mundo pode participar, mas ele chama atenção. Um grupo está comendo pão, está bebendo vinho, mas ele diz assim: isso aí não é a ceia do Senhor. Irmãos, no domingo isso pode acontecer até com alguma pessoa que está comendo pão, bebendo vinho, mas para ele isso não é a ceia do Senhor, é, sei lá, uma refeição só. É disso que Paulo estava tratando. A pessoa está celebrando, quando na verdade ela não está celebrando a ceia do Senhor. O que é que estava acontecendo naquela igreja? Os irmãos que conhecem a palavra de Deus sabem que lá em Êxodo 12, quando o povo do Senhor foi tirado do Egito, eles tiveram uma refeição cerimonial. Eles comiam o cordeiro, comiam pães ázimos, comiam ervas amargosas. Os irmãos notem que era uma refeição. Eles comiam mesmo, era para comer, para ter sustentação. E quando o Senhor Jesus institui a ceia, eles adotaram o mesmo costume. Eles iam para comer pão mesmo e beber vinho. Não vou entrar aqui no mérito se era com álcool, se não era com álcool, isso é um outro assunto. Mas eles iam para comer. Os irmãos entendem isso? Que a igreja se reunia para comer pão, para beber vinho. O que mais? Se o irmão lê lá em Êxodo 12, a família que ia celebrar a Páscoa, ela separava o seu cabrito, ela preparava o seu pão, ela preparava a sua salada. Aqui é a mesma coisa. Então eles iam para uma casa celebrar a ceia do Senhor.
E a irmã preparava lá o seu pão, o irmão preparava já um odre de vinho e iam para aquela casa. Então, lá da nossa casa, eu, a Auriana, o Mateus, a Brendinha, a Auriana levando um pão, eu levando um odre de vinho, nós íamos comer de verdade. Eu quero muito que os irmãos entendam isso e que o Espírito Santo me ajude a você entender. Eles iam comer uma refeição. Mas o que é que acontecia? Ninguém se ofenda, irmãos. Eu quero unir a igreja, não quero dividir. Ninguém se ofenda. Eu, às vezes, já comi a refeição da igreja aqui, porque eu não tinha em casa. Perceberam? Então, se eu for perguntar, se for fazer uma entrevista, ninguém levante a mão. Mas é possível que várias pessoas que vêm no domingo de manhã, vêm porque tem pão, porque tem bolo, tem aquela banana maravilhosa, ovo frito, e em casa teria talvez só um pãozinho. Notaram? Irmãos, era isso que estava acontecendo na igreja em Corinto. As famílias levavam pão, levavam vinho. Quem que tem comida abundante é o pobre ou é o rico? É o rico, claro, é a pessoa abastada. E o rico é entrão, você sabe disso, o rico é entrão, ele já vai entrando, já fala alto, já parece que ele é dono de tudo. E o pobre é meio assustado. Eu notava na minha vida profissional que rico, quando sentava na agência, ele senta, se esparrama, cruza as pernas, pede para trazer água mineral, cafezinho na mesa dele. Ele é rico, ele não tem medo de falar as coisas. O pobre senta na pontinha da cadeira, já está pedindo desculpa e querendo sair. Vejam, irmãos, eles iam celebrar a ceia do Senhor. O rico entrava lá para dentro com a sua comida, com a sua bebida, e o pobre vinha com a família e ficava lá na casa onde ia ser celebrada a ceia, ficava lá fora esperando e pensando, eles vão comer, os ricos estão lá dentro comendo, mas daqui a pouco alguém vai vir aqui fora, vai trazer um pedaço de pão, um vinho para a gente, e nós também vamos nos alegrar. Só que eles esperaram e esperaram e esperavam e esperavam e não vinha. É uma coisa triste. Aqui só quem já foi pobre sabe do que eu estou falando. É muito triste, você acha que alguém vai se importar com você. A família de Cloé, ela olhou a igreja, ela falou, Paulo, a igreja está dividida. Ela está dividida entre ricos e pobres. Os pobres ficam esperando, não sai nada. Olha o que o apóstolo escreve no versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Aquela igreja não tinha prestado atenção que a parte pobre da congregação também era igreja de Deus. A parte pobre, e vou dizer agora e atualizando essa palavra, a parte pobre dessa igreja, que eu não sei quem é, eu às vezes suspeito, mas a gente erra. A gente erra. Eu quero dizer para essa igreja, a parte pobre dessa igreja também é a igreja de Deus. Não importa como essa pessoa veio, não importa como ela está vestida, não importa se ela é tímida, se ela é assustada porque ela é pobre, ela também é a igreja de Deus. E aí no versículo 29 ele diz assim, o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Irmãos, durante muitos anos eu vi expositores bíblicos
falando que comer aqui indignamente é comer em adultério, é comer em fornicação, é comer fumando, bebendo, jogando, comer falando palavrão. Irmão, se você quer pregar contra o adultério, a palavra de Deus é clara sobre isso. Fornicação, boca suja, do que você quiser falar. Mas essa palavra não serve para isso. Irmãos, todo o texto tem que ser entendido à luz do seu contexto. O que essa palavra está dizendo assim: quem é indigno de comer a ceia do Senhor? Aquele que despreza quem Jesus escolheu. Quem é a pessoa indigna? Se você perguntar, irmão Enéas, quem é a pessoa indigna de comer a ceia do Senhor? É a pessoa que despreza quem Jesus escolheu. Eu posso desprezar uma pessoa que Jesus escolheu por diversos motivos, mas aqui o motivo, a igreja estava desprezando o pobre, ignorando que Jesus tinha escolhido aquelas pessoas. Amados irmãos, a palavra de Deus é clara. Deus tem um olho sobre o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Aqui quem leu a palavra sabe, quem conhece sabe. Deus tem um olhar. O Senhor diz assim na sua palavra: o que dá para o pobre, empresta para Deus, Ele te pagará o seu benefício. O Senhor disse assim: quando você colher o teu campo, o teu cereal, e você deitar a foice lá com os teus empregados, e depois que você estiver andando já um tempo, olhar para trás e ver que ficaram ainda partes que não foram colhidas, que ficaram rabiscos, não volta lá. Isso lá é para o pobre, é para o órfão, é para a viúva. O Senhor disse assim: não oprima o estrangeiro. Lembra que você foi estrangeiro na terra do Egito. Essa igreja aqui tem muitos estrangeiros. Tem haitianos, tem venezuelanos, tem cubanos, tem argentinos, tem outros. Eu quero dizer para você que é estrangeiro nesta igreja. Nós queremos amar você. Nós queremos amar você com o amor de Deus. Talvez a gente não esteja conseguindo bem. Talvez se nós perguntasse hoje para o Senhor Jesus, como que nós estamos nos saindo? Nós chegamos perto. Eu não sei a resposta, irmãos, mas eu quero dizer para você que é pobre. Eu quero dizer para você que é pobre. Deus escolheu você. Você é parte desta igreja. Aleluia. Você é parte desta igreja. Deus está ocupado com você. Deus não está preocupado. Eu nunca creio que Deus está preocupado com ninguém. Ele está ocupado com você. Nesta noite, Deus está ocupado com você que é pobre. Deus está ocupado com você que é estrangeiro. Deus está ocupado com você que está endividado, não sabe o que fazer da sua vida. Essa é uma noite de milagre. O Senhor está achando a tua vida. Aleluia. O Senhor está achando a tua vida. Aleluia. Aleluia. Comer indignamente. Aleluia. Versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão, beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. A primeira interpretação equivocada leva a um segundo erro.
porque colocaram aqui pecados, outros pecados, e aí distorceram o que Paulo pretendia para aquela igreja. Paulo está dizendo assim, por causa disso, porque pessoas que Jesus escolheu estão sendo rejeitadas, elas ficam fracas na fé, elas ficam doentes na fé, elas morrem na fé. Irmãos, tem pessoas que nós não vamos ganhar de jeito nenhum, isso aí entenda, o pastor, o obreiro tem que ter isso claro. Tem pessoas que você pode fazer o que você quiser pela pessoa, você nunca vai ganhar ela, não adianta, você pode se matar, não tem nada que você faça que resolva. Mas não é dessas pessoas que esta palavra está falando. Essa palavra está falando de gente que gostaria de vir na igreja, ser parte da igreja, ser membro da igreja. Mas lá em Corinto, porque essas pessoas estavam desprezadas pela sua condição social, elas não criaram raiz na igreja, elas ficaram doentes na fé e se desviaram da casa do Senhor. Nessa noite o Senhor Ele está arrancando uma erva daninha do meu coração, e talvez do teu, talvez do meio da igreja, para que qualquer pessoa que queira servir a Jesus, quando entrar nesse lugar, diga, achei o meu lugar. Achei o meu lugar. Eu pude ver Jesus em alguém aqui. Eu pude ver Jesus na irmã que prepara o café, na equipe que serve o alimento. Eu pude ver Jesus na vida de algumas pessoas. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Cada pessoa nesse auditório, nesta noite, é desafiado pelo Espírito de Deus, através da sua palavra, a fazer um exame de consciência. Qual é o teu olhar a respeito do pobre? Qual é o teu olhar? Porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, nós não seremos condenados com o mundo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Essa é uma noite de eu orar e dizer, Senhor, muda a minha percepção. Muda a maneira como eu vejo a pessoa pobre. E é aqui que vem uma pergunta. Como que eu faço para repartir? Irmãos, lá na nossa casa antiga, sempre passava aquele pessoal da igreja católica, eu não sei como é o nome deles, são franciscanos, eles vinham com um carrinho e sempre a nossa família doava. Talvez alguém da igreja católica passe na sua casa, você pode ajudar, não tem problema nenhum, é bênção inclusive. Mas a Escritura exorta dizendo que nós devemos privilegiar os domésticos da fé. Os irmãos repararam que o nosso pastor mandou fazer um cesto e tem ali na entrada? Domingo é o domingo da ceia do Senhor. Se você crê que Deus prosperou a tua casa, se você percebe que Ele abençoou a tua casa, você que sabe, irmão, não é eu que vou dizer. Quem sabe você é o pobre, você vai precisar comer dali, não tem problema nenhum. Eu já comi daquela cesta. Mas quem sabe você está vivendo um tempo de prosperidade, tempo de bênção. Então você tem aí o final de semana para ir ao mercado, fazer uma compra de alimentos não perecíveis e colocar na cesta. Dizer, Senhor, eu quero que quando o Senhor olhar para mim, diga, chegou perto. Pelo menos isso, chegou perto. Já está parecido. E para nós finalizarmos, queridos irmãos, olha que interessante, o apóstolo faz uma exortação do versículo 17 até o 22, e depois, a partir lá do 27 ao 34, nós temos exortação. E bem no centro do texto, ele coloca Jesus. Será que é acidental isso? Me parece que não, irmãos, porque Paulo era um doutor na palavra.
Ele estava dizendo assim: Jesus deve ser o centro. Eu quero te convidar nesta noite, convide Jesus para ser o centro da tua casa, o centro da tua família, o centro da tua vida, lá na tua empresa. Fala: Senhor, seja o centro de tudo aquilo que eu faço, que as pessoas olhem para mim, as pessoas olhem para você e possam identificar Jesus em alguma coisa que você faz. Não ele só coloca no centro, como ele diz, o modelo é Jesus. O modelo é Jesus. Para essa igreja que não sabia repartir, o apóstolo escreve: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Não precisava falar na noite que foi traído. Mas parece que para destacar isso, ainda que ele estava num momento ruim, ele tomou o pão, deu graças e partiu. O apóstolo está dizendo: vocês falam que são cristãos, que estão celebrando a ceia de Cristo, mas ele repartiu o pão e vocês não conseguem fazer isso. Aleluia. Aleluia. Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eu convido a igreja, gentilmente, ponha-se de pé. O ministério pode se preparar. Quando você lê Gênesis capítulo 12, você verá que o Senhor ele vai fazer uma aliança com Abraão. E ele diz para Abraão: separa uma cordeira, separa um terneiro, uma cabrita, uma pombinha, uma rolinha, divide pelo meio, separa as partes. E depois nós vamos passar pelo meio. É uma maneira de nós fechar uma aliança. E depois nós vamos comer isso. Lá em Jeremias, no capítulo 34, é a única vez na Bíblia onde de novo fala sobre esse assunto. Era um costume antigo. Nós vamos fazer uma refeição, celebrando uma aliança, e depois essa aliança estará dentro de nós e fará parte de nós. Agora o Senhor Jesus ele está dizendo: nós vamos fazer uma nova aliança, mas é no meu sangue. Aleluia. E nessa aliança nós nos comprometemos a tornar conhecida a morte de Cristo. E o Senhor Jesus, lá em João capítulo 6, ele diz assim: o pão que eu darei a comer é a minha carne. Quem de mim se alimenta viverá por mim. Eu o ressuscitarei no último dia. Note que são duas coisas: uma parte humana, eu me comprometo com o Senhor, e a outra, Ele se compromete comigo. Hoje eu quero abrir uma oportunidade diferente. Eu quero abrir aqui uma oportunidade para pessoas que notam que alguma área da sua vida não parece muito com Jesus. É um momento todo seu, de você dizer: Senhor Jesus, como eu estou me saindo? Eu estou meio parecido. Eu quero abrir uma oportunidade também para pessoas que gostariam de dizer: Senhor, muda meu olhar. Me dá um olhar de compaixão pelo pobre.
Me ajude a amar as pessoas que o Senhor ama. Me ajude a rejeitar quem o Senhor rejeita e a eleger quem o Senhor escolhe. Enquanto o ministério canta, se você crê que é a sua noite, deixe o seu lugar e venha à frente. É um momento particular seu com o Senhor Jesus. Eles vão cantar um convite para você caminhar sobre as águas. Aleluia. Pessoas que têm um coração dividido, e a palavra falou ao seu coração. Aleluia. E ali te encontro Aleluia, vem no mistério, Vem, Espírito Santo. em meio ao mar, confiarei. Espírito Santo. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei.